Bem-vindos, amantes da escuridão, a mais uma jornada sinistra em nosso canal de contos de terror. Preparem-se para mergulhar nas profundezas do desconhecido, onde sombras ganham vida e segredos ocultos emergem da escuridão. Hoje temos uma história que irá arrepiar a espinha e deixar a sua mente inquieta. Mas antes de nos aprofundarmos nessa narrativa sombria, não se esqueça de se inscrever, ativar o sininho para receber notificações e deixar seu like, pois o terror aguarda por você. Prepare-se para ser transportado para um mundo onde a linha entre realidade e pesadelo se desfaz. Sem mais delongas, mergulhemos de cabeça em mais um conto que desafiará os limites da sua coragem. Luzes apagadas, fones de ouvido ajustados e que a escuridão nos guie nesta jornada sombria. Começamos agora. Na pequena vila de Esperança, cercada por vastos campos de trigo e flores silvestres, havia uma história que circulava entre os moradores, passada de geração em geração. Essa história contava sobre um espantalho que, em um verão, se tornará o amigo de uma criança solitária chamada Miguel. A relação entre os dois se tornaria lendária, mas também guardava um mistério profundo que ninguém poderia imaginar. Miguel era um garoto tímido de apenas 8 anos, que frequentemente se sentia excluído das brincadeiras das outras crianças. Os amigos da escola preferiam se reunir e jogar futebol ou brincar de esconde-esconde, enquanto Miguel passava a maior parte do tempo vagando pelos campos e explorando a natureza ao seu redor. Em um desses passeios solitários, ele encontrou um velho espantalho no campo de trigo de um fazendeiro. O espantalho estava coberto de sujeira, com roupas rasgadas e um chapéu de palha que balançava ao vento. Ao se aproximar, Miguel sentiu uma conexão inexplicável com aquele espantalho. Ele decidiu que não poderia deixar o espantalho sozinho e triste, assim como ele se sentia. O menino começou a visitar o espantalho todos os dias, contando histórias de suas aventuras e sonhos. Para sua surpresa, ele começou a imaginar que o espantalho ouvia e respondia com sorrisos silenciosos. A presença do espantalho se tornou um conforto para Miguel, e eles logo se tornaram amigos inseparáveis. Com o passar do tempo, Miguel começou a trazer pequenos presentes para o espantalho e flores do campo, pedrinhas brilhantes e até mesmo uma boneca feita à mão. O espantalho, que antes parecia inanimado, parecia ganhar vida com cada presente e cada história que Miguel contava. Os sorrisos e risadas da criança ecoavam pelos campos, e o espantalho tornava-se uma figura emblemática da felicidade que, por muito tempo, havia faltado na vida do garoto. Entretanto, a tranquilidade daquela amizade inocente não durou para sempre. Uma noite, uma tempestade feroz atingiu a vila. Os ventos uivavam e a chuva caía como um dilúvio, e Miguel ficou preocupado com seu amigo de palha. Ele não conseguia imaginar o espantalho enfrentando aquela tempestade sozinho. Com coragem, o menino decidiu que precisava ir até o campo para proteger seu amigo. Ele vestiu um impermeável e saiu correndo, enfrentando a tempestade. Ao chegar ao campo, Miguel viu que o espantalho estava sendo arrastado pelo vento e pela chuva. Com todas as suas forças, ele segurou o espantalho e o afastou do caminho das árvores que podiam cair. Nesse momento, uma forte rajada de vento arrancou o chapéu do espantalho, e Miguel gritou para que ele não fosse embora. Mas antes que pudesse recuperar o chapéu, um relâmpago iluminou o céu, e Miguel sentiu uma onda de energia percorrer seu corpo. Ele desmaiou, e tudo ao seu redor ficou escuro. Quando despertou, estava em casa, envolto em cobertores quentes, mas o que mais o intrigava era a ausência do espantalho. Desesperado, ele correu de volta para o campo, mas encontrou apenas uma pequena pilha de palha caída no chão. O espantalho havia desaparecido. Miguel chorou amargamente, sentindo a perda do único amigo que realmente entendia seu coração. Nos dias que se seguiram, a tristeza de Miguel era palpável. Ele se sentava na janela, olhando para os campos, esperando que o espantalho retornasse. Os outros meninos da vila, percebendo sua tristeza, tentaram animá-lo, mas nada parecia funcionar. A dor de perder seu amigo o isolou ainda mais, e sua felicidade desapareceu junto com o espantalho. Passaram-se meses, e um dia, enquanto caminhava pelos campos, Miguel encontrou um pedaço de madeira, meio enterrado na terra. Ao se aproximar,
percebeu que a madeira era a mesma que havia sido usada para fazer o espantalho. Isso trouxe uma onda de nostalgia, e Miguel decidiu que faria algo especial em homenagem a seu amigo. Com a ajuda de algumas crianças da vila, ele começou a construir um novo espantalho. Dessa vez, Miguel usou roupas novas e coloridas, fazendo com que o espantalho se parecesse mais alegre. Quando terminaram, ele colocou o espantalho em um lugar de destaque, onde todos pudessem vê-lo. O novo espantalho não era apenas um guardião dos campos, ele se tornou um símbolo da amizade que Miguel havia compartilhado. Na noite em que o novo espantalho foi colocado, Miguel teve um sonho vívido. Ele viu o espantalho antigo em um campo iluminado, cercado por flores coloridas. No sonho, o espantalho sorriu para ele e, em um sussurro suave, disse: "A amizade nunca morre, Miguel. Estou sempre com você." Ao acordar, Miguel sentiu uma onda de conforto e paz. Ele percebeu que, embora o espantalho físico pudesse ter desaparecido, a essência da amizade que eles compartilharam sempre viveria em seu coração. A partir daquele dia, Miguel tornou-se mais confiante e começou a se conectar com outras crianças da vila. Ele convidou os outros a virem conhecer seu novo espantalho, e a lenda do espantalho e a criança começou a se espalhar. As crianças se reuniam em volta do espantalho, contando histórias e brincando, lembrando-se de que a verdadeira amizade é atemporal. O espantalho se tornou um símbolo de união e felicidade, e a história de Miguel e seu amigo de palha se tornou uma lenda que inspirou gerações. A amizade entre uma criança e um espantalho que falava sem palavras se tornou um lembrete eterno de que, mesmo na solidão, sempre há um espaço para a conexão e que aqueles que amamos nunca realmente nos deixam, mas continuam vivos em nossas memórias e corações. Na pequena cidade de Serrania, cercada por vastos campos de milho e uma natureza exuberante, a tranquilidade era frequentemente abalada por histórias sombrias que se espalhavam entre os moradores. Uma dessas histórias era sobre o espantalho da vingança, um espantalho que se tornou uma lenda temida por todos e que guardava segredos de dor e traição. A origem do espantalho estava ligada a um agricultor chamado Roberto. Ele era um homem trabalhador e respeitado na comunidade, conhecido por sua habilidade em cultivar as melhores safras da região. Mas havia um lado obscuro em sua vida. Roberto era consumido pelo ciúme e pela ambição. Em sua busca por sucesso, ele não hesitou em trair seu amigo e vizinho, Pedro, um agricultor honesto que sempre o apoiara. A traição de Roberto resultou em um incêndio que destruiu as terras de Pedro, deixando-o arruinado e sem recursos. Devastado, Pedro não conseguiu se recuperar da perda e, em um momento de desespero, decidiu deixar a cidade. Ele jurou retornar um dia e vingar-se de Roberto por tudo o que havia perdido. Antes de partir, ele fez um espantalho usando roupas que representavam sua dor e tristeza. Ele o posicionou em seu campo, como um símbolo de sua fúria. O espantalho foi deixado ali, sem saber que, nas sombras da noite, ele se tornaria um instrumento de vingança. Os meses se passaram, e Roberto prosperou com suas colheitas, sem se dar conta de que seu passado o perseguia. Enquanto isso, o espantalho ficou parado, observando as colheitas crescerem, alimentando o ódio que havia sido implantado por Pedro. Um dia, enquanto Roberto trabalhava em seu campo, começou a ouvir sussurros que pareciam vir do espantalho. Ele se virou, mas o espantalho permanecia imóvel, com seu olhar vazio. Naquela noite, uma tempestade se aproximou, e os ventos uivavam como se a natureza estivesse se preparando para um grande evento. Roberto, preocupado com suas colheitas, decidiu passar a noite no campo. Enquanto caminhava entre as fileiras de milho, a tempestade começou a se intensificar, e relâmpagos iluminavam o céu. Foi então que ele notou o espantalho se contorcendo, como se estivesse se agitando com a tempestade. Nesse momento, uma figura começou a emergir das sombras. Era Pedro, que havia retornado à cidade, mas não como o homem bondoso que havia sido antes. Agora, ele era consumido pela raiva e pelo desejo de vingança. "Você nunca deveria ter me traído, Roberto", gritou Pedro, sua voz ecoando entre os campos. Roberto ficou paralisado, reconhecendo o rosto de seu antigo amigo. A atmosfera tornou-se pesada, e o espantalho, que parecia estar sob a influência de Pedro, começou a se transformar.
Os olhos de Botão ganharam vida, e uma aura de vingança emanava dele. Você não pode escapar de seu passado, Roberto. Agora é a sua vez de sentir a dor que me causou, sussurrou Pedro, enquanto as sombras se fechavam ao seu redor. A tempestade se intensificou, e as colheitas de Roberto começaram a murchar, como se a própria terra estivesse se voltando contra ele. Desesperado, ele tentou correr, mas uma força invisível o deteve. O espantalho agora estava se movendo, caminhando em direção a Roberto com uma determinação ameaçadora. A figura de Pedro se mesclava ao espantalho, formando uma entidade sombria que representava a vingança de um amigo traído. Roberto se viu cercado, incapaz de escapar de seu destino. Eu só queria ser o melhor, ele gritou, mas sua súplica ecoou em vão. A presença do espantalho e de Pedro o dominava, e, em um ato final de desespero, ele prometeu mudar, a fim de não ser mais consumido pela ambição. Mas a promessa não foi suficiente. Em uma explosão de energia, o espantalho avançou, e Roberto foi consumido por uma sombra que parecia se alimentar de sua culpa e arrependimento. No dia seguinte, os moradores da cidade encontraram o campo de Roberto devastado, suas colheitas arruinadas e o espantalho em pé, como se nada tivesse acontecido. O espantalho da vingança permanecia como um guardião das almas traídas, e a lenda de Pedro e seu espantalho continuou a assombrar a cidade. A história se espalhou, e os moradores aprenderam a respeitar as forças que habitavam a terra. O espantalho se tornou um símbolo de vingança e um lembrete de que as traições do passado podem retornar de formas inesperadas. Com o passar do tempo, os campos de Roberto foram abandonados, e o espantalho ficou lá, silencioso, esperando o próximo a se atrever a desrespeitar a memória de um amigo traído. E assim, a lenda do espantalho da vingança se estabeleceu em Serrania, um aviso para aqueles que se deixavam levar pela ambição sem consideração pelas consequências. O espantalho, uma vez um simples guardião das colheitas, transformou-se em um símbolo de dor e justiça, permanecendo em pé entre os milharais como um vigilante solene dos segredos que a terra guarda. Na remota aldeia de Veredas, cercada por campos de girassóis e extensões de terra fértil, vivia um jovem chamado Tomás, conhecido por seu espírito aventureiro e sua curiosidade insaciável. Tomás sempre sonhou em viajar pelo mundo e conhecer culturas diferentes, mas a vida simples na aldeia frequentemente o deixava inquieto. Ele era apaixonado por arte, em especial, pelas tatuagens, que considerava uma forma de expressar a alma. Desde pequeno, sonhava em ter uma tatuagem que simbolizasse suas esperanças e ambições. Certa vez, durante uma de suas caminhadas pelos campos, Tomás encontrou um espantalho peculiar, que se destacava dos demais que conhecia. O espantalho era feito de palha e roupas desgastadas, mas o que realmente chamava a atenção eram as tatuagens que adornavam seu corpo. Eram símbolos antigos, tribais e enigmáticos, que pareciam contar histórias de um passado distante. Fascinado, Tomás se aproximou e sentiu uma estranha conexão com o espantalho. Aquele espantalho, que antes parecia apenas um guardião das plantações, agora representava algo muito mais profundo. Tomás decidiu que precisava saber mais sobre aquele espantalho. Ele se lembrou de histórias que havia ouvido de sua avó, que falava de espantalhos mágicos, que podiam conceder desejos e trazer à tona os verdadeiros desejos do coração. Com coragem, ele decidiu que faria uma tatuagem em homenagem ao espantalho, acreditando que isso poderia fortalecer a conexão que sentia. Ele se dirigiu ao único tatuador da aldeia, um homem idoso chamado Silas, conhecido por sua habilidade e pela sabedoria acumulada ao longo dos anos. Ao chegar ao estúdio, Tomás descreveu sua ideia e pediu a Silas que desenhasse uma tatuagem inspirada no espantalho. Silas ouviu atentamente, mas sua expressão ficou sombria quando Tomás mencionou o espantalho. "Cuidado, jovem", disse ele. "Os espantalhos podem ter mais poder do que você imagina. Eles guardam segredos que não devem ser desvendados." Mas Tomás estava determinado e, apesar dos avisos, fez a tatuagem no braço, representando um espantalho com as mesmas marcas que ele havia visto. Na noite em que a tatuagem foi feita, Tomás sonhou com o espantalho. Ele estava em pé em meio aos campos de girassóis, seus olhos de botão brilhando intensamente sob a luz da lua. "Você fez uma escolha corajosa, Tomás", disse o espantalho em uma voz suave, mas poderosa.
Você uniu sua alma à minha, e isso não deve ser subestimado. Agora, seus desejos e medos estarão entrelaçados com o meu. Tomás acordou atordoado, mas intrigado. O sonho havia sido vívido e real. Nos dias seguintes, Tomás percebeu que sua tatuagem parecia pulsar com uma energia estranha. Ele começou a ter visões de lugares distantes e aventuras emocionantes, mas também começou a notar mudanças ao seu redor. O espantalho, que antes ficava em pé no campo, parecia ganhar vida. À noite, ele o via se movendo lentamente, como se estivesse dançando ao som do vento. As flores ao redor do espantalho pareciam florescer com mais intensidade, e a terra estava mais fértil do que nunca. Tomás ficou empolgado com as mudanças em sua vida, mas logo percebeu que a conexão com o espantalho não era apenas positiva. À medida que seus sonhos de aventura se tornavam mais intensos, ele também começou a ter pesadelos perturbadores. Neles, o espantalho advertia sobre perigos e escolhas erradas. A liberdade tem seu preço, dizia a voz. E você deve ter cuidado com o que deseja. Determinado a entender a natureza da tatuagem e do espantalho, Tomás decidiu procurar Silas novamente. Ele queria saber o que estava acontecendo e como poderia controlar a conexão que havia estabelecido. Quando chegou ao estúdio, Silas parecia preocupado. A tatuagem que você fez não é apenas arte, Tomás. Ela é um pacto. O espantalho agora faz parte de você, e você dele. Suas emoções e desejos podem afetar a própria essência do espantalho. Silas explicou que o espantalho era um guardião de almas perdidas, que, por sua vez, poderia conceder desejos àqueles que se mostrassem dignos. Mas também advertiu que o desejo de Tomás por aventuras poderia atrair forças negativas, que poderiam se manifestar através do espantalho. Para evitar consequências desastrosas, Tomás precisaria aprender a controlar a energia da tatuagem e a conexão que tinha com o espantalho. Naquela noite, Tomás decidiu se encontrar com o espantalho. Ele caminhou até o campo sob a luz da lua e chamou o espantalho pelo nome. Para sua surpresa, o espantalho respondeu, sua forma agora mais definida e cheia de vida. Tomás, você precisa entender que o que você deseja deve ser equilibrado com o que você precisa, disse o espantalho. A vida é feita de escolhas, e cada uma delas traz consequências. Tomás compreendeu que sua busca por aventura não deveria custar seu bem-estar e o equilíbrio de sua vida. A partir desse dia, ele começou a canalizar a energia do espantalho de maneira mais consciente. Ele praticou meditações, buscando entender melhor suas intenções e desejos, e, assim, transformou suas experiências em aprendizado. Com o passar do tempo, a conexão entre Tomás e o espantalho se tornou mais harmoniosa. Ele começou a usar a tatuagem como uma fonte de inspiração, lembrando-se de que a verdadeira aventura não estava apenas em viajar por lugares distantes, mas em explorar as profundezas de sua própria alma. O espantalho tornou-se um símbolo de proteção e orientação, ajudando-o a navegar por sua vida com mais clareza. A história de Tomás e seu espantalho se espalhou pela aldeia, inspirando outros jovens a buscarem suas próprias conexões com a arte e a natureza. Ele se tornou um exemplo de como a expressão pessoal e a espiritualidade podem se entrelaçar, mostrando que a verdadeira liberdade vem da compreensão de si mesmo e do respeito pelas forças que nos cercam. No final, o espantalho, uma figura simples em meio aos campos, se tornou um ícone de sabedoria e orientação. E a tatuagem que adornava o braço de Tomás era mais do que uma obra de arte, era um lembrete constante de que as verdadeiras aventuras começam dentro de nós e que, ao respeitar as forças ao nosso redor, podemos encontrar um equilíbrio entre os desejos e a realidade. O espantalho e a tatuagem de Tomás passaram a ser uma lenda viva em Veredas, um símbolo da união entre o humano e o sobrenatural, sempre guiando aqueles que buscavam seu verdadeiro caminho. Na pequena vila de Campos Verdes, cercada por vastas plantações e uma natureza exuberante, os espantalhos eram uma visão comum. Eles eram feitos de palha e roupas antigas, colocados nos campos para proteger as colheitas dos pássaros e outros animais. Contudo, havia uma história que se destacava entre as demais, uma lenda que falava do último espantalho, uma entidade misteriosa que guardava um segredo profundo. O último espantalho foi criado por um velho agricultor chamado Joaquim, conhecido por sua sabedoria e conexão com a terra.
Joaquim sempre teve uma relação especial com os espantalhos, acreditando que cada um deles carregava a essência do solo e das colheitas que protegiam. Quando um novo espantalho era feito, ele realizava um ritual, imbuindo-o com bênçãos e energia. Mas, quando Joaquim soube que estava prestes a deixar este mundo, decidiu criar seu último espantalho, que seria diferente de todos os anteriores. Ele fez o espantalho com uma atenção meticulosa, usando roupas que representavam a história da vila e símbolos de proteção. Joaquim entendeu que esse espantalho não deveria ser apenas um guardião das colheitas, mas também um guardião da própria essência da vila. Ele sabia que o mundo estava mudando e que as novas gerações não valorizavam mais a conexão com a terra. Então, com lágrimas nos olhos, Joaquim finalizou seu trabalho, sussurrando um encantamento para que o espantalho pudesse manter viva a memória da vila. Na noite em que o último espantalho foi colocado no campo, uma estranha aura envolveu a área. Os habitantes da vila sentiram a mudança no ar, como se uma presença invisível os observasse. Naquela mesma noite, enquanto as estrelas brilhavam intensamente, Joaquim partiu deste mundo, deixando sua criação para trás. O espantalho ficou em pé, solene, no meio dos girassóis, e os aldeões logo perceberam que algo incomum estava acontecendo. Nos dias seguintes, as colheitas começaram a prosperar como nunca antes. A terra parecia mais fértil, e os frutos cresciam maiores e mais saborosos. A fama do último espantalho se espalhou, e a vila começou a atrair visitantes de longe, que queriam ver o espantalho mágico que trazia prosperidade. No entanto, os aldeões logo perceberam que a bênção do espantalho não era apenas sobre a fertilidade da terra, lá havia algo mais profundo. À noite, algumas pessoas começaram a ter visões estranhas, sonhando com Joaquim e suas histórias sobre a vida na vila. Em seus sonhos, o velho agricultor os guiava, ensinando sobre as tradições, o respeito pela terra e a importância da comunidade. Os aldeões acordavam com um senso renovado de propósito e responsabilidade, e, com isso, a conexão com a natureza e entre eles se fortalecia. Mas, com o passar do tempo, nem todos na vila estavam satisfeitos com as mudanças. Alguns jovens começaram a se sentir oprimidos pela tradição e pela expectativa de continuar o legado de seus pais. Eles desejavam liberdade e modernidade, e a presença do último espantalho os incomodava. Um grupo de jovens decidiu que era hora de remover o espantalho, acreditando que isso traria uma nova era de prosperidade, baseada em seus próprios termos. Na calada da noite, eles se reuniram para destruir o espantalho. Armados com ferramentas e uma determinação inabalável, foram até o campo onde o espantalho permanecia imponente. Mas, ao chegarem, foram confrontados por uma sensação de resistência. O espantalho parecia brilhar sob a luz da lua, emanando uma aura protetora. Ao tentarem tocá-lo, uma força invisível os deteve, fazendo-os recuar com medo. A cena foi interrompida por um fenômeno inexplicável. Os ventos começaram a soprar fortemente, e uma voz profunda ecoou pela noite, emanando do espantalho. Vocês desejam esquecer as lições do passado? A terra tem uma memória, e suas ações trazem consequências. Se destruírem o que foi criado com amor, trarão sobre si a dor e a miséria. A mensagem foi clara, e os jovens, apavorados, recuaram, percebendo que subestimar o último espantalho era um erro perigoso. No dia seguinte, os aldeões se reuniram para discutir o que havia acontecido. Muitos compartilharam suas visões e os ensinamentos que haviam recebido. Juntos, chegaram à conclusão de que o espantalho deveria ser respeitado e protegido, pois não era apenas um símbolo, mas uma parte da própria essência da vila. Eles decidiram realizar um festival em homenagem ao último espantalho, unindo as gerações em celebração da vida, das tradições e da conexão com a terra. O festival se tornou um evento anual, onde os moradores contavam histórias, dançavam e compartilhavam as colheitas. Com o passar dos anos, a vila de Campos Verdes floresceu. O último espantalho se tornou um símbolo de união e resiliência, lembrando a todos que, embora os tempos mudem, a essência das tradições e o respeito pela natureza são fundamentais para a prosperidade. A história de Joaquim e seu último espantalho viveu na memória da vila, um testemunho de como o amor e a dedicação à terra podem moldar o futuro. A cada ano, o espantalho era decorado com novas roupas e símbolos, refletindo as esperanças e os sonhos da comunidade.
Ele não era apenas um guardião das colheitas, era um guardião da história, da identidade e da alma de Campos Verdes. Com o tempo, as gerações que se seguiram aprenderam a valorizar tanto o passado quanto o presente. A lenda do último espantalho ensinou que, mesmo em um mundo em constante mudança, a sabedoria do passado nunca deve ser esquecida. E assim, no coração de Campos Verdes, o espantalho continuou a vigiar as colheitas e a proteger os segredos da terra, uma presença eterna que simbolizava a união entre os habitantes e suas raízes profundas na terra que chamavam de lar. Em uma pequena e isolada vila chamada Riacho Verde, os moradores viviam principalmente da agricultura. As plantações eram cuidadas com zelo, e cada fazenda tinha seu espantalho, que, além de afastar pássaros e animais, se tornou um símbolo de proteção para as colheitas. Mas, entre esses espantalhos, havia um que se destacava, e sua história estava prestes a se tornar uma lenda de vingança. Esse espantalho foi criado por um agricultor idoso chamado Antônio, que dedicou sua vida ao cultivo da terra. Antônio era respeitado na vila, conhecido por sua sabedoria e bondade. Porém, os tempos mudaram, e a nova geração, mais ambiciosa, começou a se importar menos com as tradições e mais com o lucro rápido. Um grupo de jovens da vila, liderado por um homem chamado Lucas, estava determinado a transformar a antiga fazenda de Antônio em um resort de luxo, ignorando as heranças e os costumes que faziam parte da história da comunidade. Lucas e seus amigos começaram a sabotar as plantações de Antônio, arrancando as mudas e destruindo o trabalho do agricultor. Antônio, triste e frustrado, viu seu legado sendo ameaçado. Ele decidiu, então, criar um último espantalho, não apenas como guardião das colheitas, mas como um aviso para aqueles que desrespeitavam a terra. Usando roupas velhas e palha, ele imbuía aquele espantalho com seu espírito e suas esperanças. Antônio sussurrou um encantamento, prometendo que aquele espantalho não apenas protegeria suas plantações, mas também se tornaria a vingança dos que causassem mal. Na noite em que o espantalho foi colocado em pé no campo, uma tempestade repentina se abateu sobre a vila. Relâmpagos cortaram o céu, e o vento uivou como se a própria natureza estivesse alertando os moradores. Quando a tempestade passou, os aldeões se surpreenderam ao ver que o espantalho havia ganho vida. Seus olhos de botão brilhavam intensamente, e uma aura sombria o cercava. O espantalho parecia mais do que uma simples figura de palha, ele era uma entidade poderosa e cheia de raiva, pronta para se vingar. Os jovens, em sua arrogância, riram do espantalho, acreditando que era apenas uma construção tosca. No entanto, à medida que a noite avançava, estranhas ocorrências começaram a acontecer. Um dos jovens, que havia arrancado as mudas de Antônio, encontrou seu carro inexplicavelmente danificado, com os pneus furados e o motor em chamas. Outro, que havia ameaçado Antônio, começou a ter pesadelos aterradores, onde o espantalho o perseguia em um campo desolado, gritando em uma voz profunda: "Respeite a terra ou pague o preço." Os boatos sobre o espantalho se espalharam rapidamente pela vila. Os moradores começaram a temer o que poderia acontecer se continuassem desrespeitando a natureza e as tradições. Enquanto isso, Antônio observava tudo da sua janela, preocupado, mas também esperançoso de que as pessoas pudessem aprender uma lição valiosa. Os jovens, no entanto, decidiram que precisavam enfrentar o espantalho. Eles se reuniram em um grupo, armados com paus e coragem, e foram até o campo, prontos para destruí-lo. Ao chegarem, encontraram o espantalho imponente brilhando sob a luz da lua. "Se vocês me atacarem, estarão atacando a própria essência da terra", disse o espantalho em uma voz que reverberava na escuridão. "Eu sou a vingança daqueles que não respeitam seu lar." Os jovens hesitaram, mas Lucas, cheio de bravura e desprezo, avançou. Assim que ele tentou atacar, uma força invisível o derrubou ao chão, fazendo-o gritar de dor. Ele olhou para o espantalho e viu seu rosto distorcido em uma expressão de fúria. "Vocês se esqueceram do valor da terra, mas eu não esquecerei de vocês." E, em um movimento rápido, o espantalho levantou suas palhas, criando um turbilhão de vento que atirou os jovens para longe. Com medo e em pânico, eles correram de volta para a vila, percebendo que não podiam mais ignorar as advertências. Nos dias seguintes, muitos começaram a relatar eventos inexplicáveis.
Animais de estimação desapareciam, colheitas murchavam sem explicação, e uma sensação de desgraça pairava sobre a vila. A terra parecia estar se revoltando contra aqueles que a tratavam com desrespeito. Antônio, preocupado com o que poderia acontecer, decidiu buscar uma solução. Ele procurou a anciã da vila, Dona Clara, uma mulher sábia que conhecia as histórias e lendas da região. Ao ouvir a situação, Dona Clara disse: "O espantalho não é apenas uma criação de palha, ele carrega a essência de Antônio e a proteção da terra. Para apaziguar seu espírito, você deve encontrar uma maneira de honrar a natureza e corrigir os erros do passado." Reunindo a comunidade, Antônio propôs que todos se unissem para restaurar a fazenda, cultivando a terra com amor e respeito. Ele sugeriu que realizassem um festival em homenagem ao espantalho, onde cada um pudesse compartilhar suas histórias, canções e tradições. O objetivo era unir todos em um propósito comum e demonstrar que a vila se importava com sua herança. Aos poucos, os moradores começaram a se envolver na ideia. No dia do festival, trouxeram comidas, músicas e danças tradicionais. O espantalho, de pé no meio do campo, parecia se acalmar, e uma sensação de paz começou a se espalhar. Antônio, em sua fala, pediu perdão à terra e ao espantalho, reconhecendo que a verdadeira prosperidade vinha da harmonia entre as pessoas e a natureza. Com o tempo, as coisas começaram a mudar. As plantações prosperaram novamente, e o espantalho, agora respeitado, tornou-se um símbolo de proteção e união. Os jovens que haviam tentado destruir o espantalho aprenderam a importância de respeitar suas raízes e a natureza ao seu redor. A vingança do espantalho se transformou em um ensinamento sobre como viver em harmonia com o mundo natural. A história de A Vingança do Espantalho se espalhou pela região, tornando-se uma lenda viva. Os habitantes de Riacho Verde passaram a valorizar suas tradições, cultivar a terra com carinho e respeitar os espantalhos como guardiões de suas colheitas. E assim, a vila prosperou, unida pela força de um espantalho que, uma vez, buscou vingança, mas encontrou redenção através da união e do respeito pela terra.